Que bom, o áudio está ótimo, o vídeo também, está tudo certinho. Então, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas, né, para essa tarde de aprendizagem e com essa temática, né, tão importante, que é a avaliação interdisciplinar de usuário trabalhador com hanseníase. Oi, Adeilda, agora com a gente nessa atividade, nosso grupo de pesquisa, nós trabalhamos em equipe e essa abordagem que a gente faz é sempre com essa perspectiva interdisciplinar. Então, preparamos uma apresentação de um outro caso, já tivemos o primeiro estudo de caso, que foi muito proveitoso, houve muita interação, onde a gente vai apresentar agora um outro trabalhador, um usuário trabalhador, como nós falamos, lembrando a quem está nos ouvindo hoje que a gente vem marcando muito essa categoria. A gente está falando de usuário trabalhador. Considerando que o usuário trabalhador é toda pessoa em idade de trabalho, considerando 18 anos e mais, mas também podem ser pessoas que sejam menores de 18 anos e, inclusive, crianças com menos de 14 anos. Dos 14 aos 17, 18 incompletos, nós estamos falando aí da possibilidade do aprendiz, do menor aprendiz. Claro que esta categoria significa uma regulação específica. Fora desta regulação de seu menor aprendiz, com supervisão, com acompanhamento, está numa condição de ilegalidade. Portanto, para nós, na saúde do trabalhador, estarmos diante de uma pessoa, qualquer que seja, como um usuário que chega à atenção primária, nós estamos diante, muito provavelmente, de um usuário trabalhador. Seja ele nosso paciente, quem chega com a queixa, com a demanda, seja a mãe, seja a avó, seja o pai, seja o tio. Nós estamos sempre com usuários trabalhadores em nossa conexão, em nossa interação na atenção primária à saúde. Esse é um ponto para nós hoje no grupo muito importante para que a gente reitere, para que a gente desnaturalize isso, que a pessoa que está em nossa frente é um usuário. Não, é um usuário trabalhador. E a cada caso de hanseníase que nós estamos discutindo, a gente vai ver que essa doença tão tradicional na humanidade, ainda encaramos que é um usuário, é uma pessoa com doença, mas é uma pessoa com doença que é um trabalhador e que tem repercussões, seja esse adoecimento repercutindo na vida pessoal desse sujeito, no trabalho, mas também a possibilidade do trabalho estar, de algum modo, contribuindo, seja pelo agravamento, seja pela possibilidade, inclusive no caso que nós discutimos anteriormente, que está gravado, disponível no site do Telerãs, de ser uma situação onde o trabalho pode ter propiciado a exposição, propiciado a infecção. Então, isso é que a gente tem problematizado no nosso grupo de pesquisa e é o resultado de algumas reflexões que a gente tem feito, insistindo nesse debate. Vamos olhar esse caso, tem aspectos clínicos, tem evolução, e vamos tentar olhar esse usuário trabalhador que está em nossa frente e conhecê-lo. Tanto os aspectos socioeconômicos que estão envolvidos, as suas relações familiares e a dimensão trabalho e a dimensão incapacidade para o trabalho, de funcionalidade para o trabalho. Então, isso é o nosso foco de interesse e estamos aqui abertos para conversarmos, aprendermos com a expertise de todo esse grupo que está aqui, próximo da hanseníase, lidando com a hanseníase há tantos anos e que a gente possa trocar essa experiência. Boa tarde. Eu sou Robson Neves, sou professor aqui do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal da Paraíba. Sou fisioterapeuta de formação e também sou co-líder do grupo de pesquisa Atenção Integral à Saúde, Saúde, Trabalho e Funcionalidade. Dentre as coisas que a gente vem estudando no nosso processo aí de fazer pesquisa, de formar pessoas, né, mestrado, doutorado, iniciação científica, está justamente o nosso interesse em entender um pouquinho mais sobre a questão, né, do trabalho na atenção primária à saúde, né, esse link que tem entre o trabalho das equipes de saúde da família e o trabalho, a questão da responsabilidade sanitária, né, da territorialização
E foi nesse caminho aí que a hanseníase também nos encontrou, e a gente encontrou também, né, caminhos na hanseníase para poder estudar um pouquinho mais essas questões, né, de doenças negligenciáveis, negligenciadas, né, como a hanseníase, e tentar realmente assim chamar um pouquinho a nossa atenção para o fato de que o trabalhador, se enquadra, né, como trabalhador naquilo que a doutora Mônica falou um pouquinho antes aí. É preciso pensar sobre vários aspectos. Um deles, né, é se a hanseníase, entendeu, tem algum tipo de relação impactando ou sendo impactada pelo trabalho. Então, esse é o nosso mote, essa é a nossa pegada, que é isso que a gente está tentando enfatizar com os casos que a gente tem estudado. Prazer imenso, né, de estar nessa sala com vocês hoje, e a gente vai tentar trazer também um pouquinho, né, nesse caso, da necessidade de olhar para além, né, do diagnóstico e para além do diagnóstico clínico e do tratamento clínico também, né, da hanseníase. O que olhar mais, né, pensando em equipes multidisciplinares, em equipes que trabalham juntas, né, para poder oferecer cuidado a essas pessoas. Muito obrigado. Andréa, quer fazer sua apresentação enquanto a gente está apoiando Tayane aqui? Então, boa tarde, colegas. Eu sou Andréa Garbudini, sou terapeuta ocupacional de formação. Como eu coloquei no chat, né, atualmente eu estou como terapeuta ocupacional da Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador. É uma diretoria do Estado da Bahia, né, onde funciona o Centro Estadual de Referência à Saúde do Trabalhador. E já há algum tempo aí faço parte do grupo de pesquisa, Ela não sou está membro do grupo de convalescente, não. pesquisa. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Joia. querida. Tá. Então, faço parte do grupo que é coordenado por Mônica e coordenado por Robson, meus orientadores de mestrado. Já estamos aí nessa parceria e investindo já há algum tempo, né? Acho que desde 2015, nessa aproximação com a atenção básica. Inclusive, eu especificamente, né, fiz uma pesquisa de mestrado onde eu procurei adentrar aí o espaço da atenção básica, acompanhar as equipes, entender como é a rotina de trabalho, o processo de trabalho na atenção básica, para a gente ver, né, quais são as possibilidades de articulação e pensar as ações integradas da assistência com a vigilância à saúde do trabalhador. Então, estou aqui à disposição para a gente poder trocar e botar na pauta o trabalho, nesse caso aí, que vai ser apresentado por Tayane. É um prazer, mais uma vez, fazer parte desse espaço. Obrigada pela oportunidade e pelo convite. Bem, nós aqui damos boas-vindas a Tayane, conseguimos. Você consegue, bem-vinda, querida. Quer fazer sua apresentação? Ou Mônica pode fazer? Ao vivo Bom, é agora, assim, né? exatamente, ao vivo é assim. Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui, uma segunda edição do estudo de casos sobre a temática hanseníase e saúde do trabalhador. Nós temos esse grupo de pesquisa há muitos anos, desde 2006, e temos evoluído com muitas temáticas, sempre se aproximando, já há muitos anos, da atenção primária à saúde. Como a saúde do trabalhador pode, de fato, interagir com a atenção primária à saúde a partir do que acontece na atenção primária. Não tem nada novo que vai ser oferecido de fora para dentro. Mas como é que a gente pode, a partir das situações concretas da atenção primária, pautar as temáticas da saúde do trabalhador? E a hanseníase, há anos, já vem, de algum modo, sendo pensada pelo grupo a partir da minha experiência no internato de medicina social, numa das unidades de saúde de Salvador, na qual Tayane, nelas, compõe, e que sempre teve um protagonismo muito grande, a equipe a qual Tayane pertence, nessa abordagem, abordagens da saúde do trabalhador, se preocupando, no mínimo, assim, diante de quê que a gente está?
por que a hanseníase é tão invisibilizada? Porque a saúde, o trabalhador de saúde, de algum modo, não consegue enxergar a hanseníase, apesar dela estar em nossa frente. Então, esse caso, ele vai trazer elementos, desses elementos que eu estou trazendo aqui, outros, que vai mostrar sobre como a hanseníase impacta a vida do trabalhador e como o trabalho impacta a vida do trabalhador com hanseníase também. O trabalho modifica também a evolução, a forma de viver também, de estar adoecido, no caso com a hanseníase também. Então, muito bom, Tayane, obrigada pela sua persistência. Eu sei que não é fácil quando a gente fica difícil de conexão. Agora, vamos começar com a apresentação do caso. Você vai fazer compartilhada aí, Tayane? Sim. Está um pouco, a tela está um pouco escura, não sei se para todos, mas eu acho que pronto. Mudar um Melhorou? pouquinho. Aqui a gente pode apresentar para você, viu, Thay? Para você não ficar precisando fazer essa tarefa. O grupo já está com a última Com a versão. apresentação. Aí fica, você quer apresentar, quer compartilhar, ou quer que a gente compartilhe daqui? Pode compartilhar, então. Acho que Ok. vocês estão mais prática do que eu. Tá bom, fique à vontade. Obrigada. Ela está na sala, você está vendo, Tayane? Podemos ir passando, está aberta para você a apresentação? Consegue ver? Agora consigo. Pronto, quando você quiser que passe, é só avisar, tá bom? Certo. Então, boa tarde, mais uma vez. Eu sou Tayane Ornelas, sou enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, atuo numa unidade daqui do município de Salvador. E a gente vai trazer, né, mais um estudo de caso, né, de um atendimento realizado pela equipe, a qual eu faço parte, para a gente estar compartilhando e mediando a discussão. Vamos lá. Então, hoje a gente traz para discussão o caso de MLB, 27 anos, sexo masculino, ensino fundamental completo, casado e pai de 2 filhos. Ele procurou a unidade de saúde após a solicitação da equipe para a investigação diagnóstica de hanseníase. Mas como é que a equipe ficou sabendo desse usuário, né? Desse usuário que tinha uma suspeita de hanseníase? Pode passar. A equipe da unidade passou por um processo de... teve um concurso do município, e aí alguns funcionários que lá atuavam tiveram que sair e chegaram outros profissionais. Então, essa nova equipe que chegou começou a receber um mapa mensal de acompanhamento dos casos de hanseníase que constava o nome de MLB. Só que na unidade não havia nenhum tipo de registro, nem no livro de acompanhamento, né, dos pacientes com hanseníase, nem prontuário, né, no envelope de família, nada, não tinha nenhum registro na unidade. Então, sempre chegava o mapa e a equipe mandava de volta, ó, esse usuário não pertence à nossa área. E aí, a vigilância epidemiológica do distrito retornava para a gente, não, ele está aí, ele é daí. Esse caso, essa notificação, a gente recebeu dessa unidade. E como a gente tinha essa dificuldade de identificar, nós então pedimos, né, a ficha de notificação, que a pessoa responsável pela vigilância epidemiológica do distrito tinha uma cópia, conseguiu buscar essa cópia, e passar para a equipe que lá estava naquele momento as informações desse usuário, para saber se ele pertencia a uma área adscrita da unidade, ou se era de um outro território. E aí foi encaminhada essa ficha de notificação, essa cópia foi encaminhada para a unidade. Pode passar. Então, a partir do momento que encaminhou a cópia dessa ficha de notificação do SINAM, nela constava o nome, endereço, telefone e outras informações. Então, a partir do endereço, nós conseguimos identificar que era uma área coberta por uma das equipes, tinha agente comunitário,
né? E as demais informações que continham nessa ficha era uma notificação feita com a data do dia 8/6/2009, classificada como uma hanseníase multibacilar. Naquele momento, não tinha nenhum nervo afetado. Foi classificado com um grau de incapacidade 1, era um caso novo. O usuário tinha 2 contatos domiciliares e foi iniciado o tratamento, né, com o esquema de 12 doses supervisionadas. Pode passar. Pronto, então, aí a partir do endereço nós identificamos, a agente comunitária foi até esse usuário e fez a convocação, pediu para que ele comparecesse à unidade, né, encaminhamos um horário que a equipe estava disponível para recebê-lo, e aí então ele foi até a unidade para passar por essa avaliação. Pode passar. Chegando, ele passou uma, não? Acho que passou mais. Não. Pronto, o próximo. Pronto. Então, recebemos esse usuário, né, e começamos a consulta. Durante a consulta, nós falamos para ele que tínhamos recebido uma ficha de notificação, que ele tinha feito um atendimento naquela unidade há algum tempo atrás, e aí ele relatou que realmente tinha sido atendido por um profissional de saúde lá da unidade, e esse profissional solicitou um exame, que era o exame da orelha, e que ele foi realizar esse exame num hospital no bairro de Cajazeiras. Então, foi solicitada uma baciloscopia e era realizado naquela época nesse hospital de referência que estava localizado no bairro de Cajazeiras. Então, ele falou que foi até lá, fez o procedimento, né? Aí, quando recebeu o resultado, esse resultado estava negativo, ele, então, apresentou o resultado para o profissional, certo? E aí, esse profissional prescreveu shampoo e pomadas para fungos. Ele falou que usou o shampoo e a pomada. Algumas lesões ele identificou melhora, mas a maior parte das manchas que tinha pelo corpo, elas permaneciam. Pode passar. Durante a anamnese, ele também informou que teve um contato, né, prolongado quando era criança com um tio que tinha feito, que tinha sido diagnosticado com hanseníase. Esse usuário, ele é natural de Recife, e lá ele teve, durante algum tempo da infância dele, contato com esse tio. Quando nós perguntamos a atividade de trabalho dele, ele falou que era um vendedor ambulante de frutas, né? Vendia frutas numa sinaleira importante de uma grande avenida daqui de Salvador. E que naquele momento era a única fonte de renda da família. Também informava que tinha muita dificuldade em realizar as atividades diárias dele, como fechar um botão, fechar o zíper da roupa, e principalmente a dificuldade em pegar moedas para dar troco aos clientes. Então, ele já sempre conversava com os clientes para que o pagamento fosse feito em dinheiro, em papel, e tentava, ao mínimo, receber essas moedas, porque ele tinha muita dificuldade em pegar essas moedas. Pode passar. E aí chegamos no momento do exame físico, né? Nesse momento nós identificamos manchas hipocrômicas com ausência de sensibilidade tátil, térmica e dolorosa por todo o corpo. Ele já tinha mãos em garras, logoftalmia à esquerda, mal perfurante plantar em hálux esquerdo, infectado, completamente infectado, e os pés com rachadura. Pode passar. Pode passar. Mais uma. Então, aqui, as manchas que nós visualizamos espalhadas por todo o corpo. Total ausência de sensibilidade em todas essas manchas. Pode passar.
as mãos em garras, ele associava as mãos assim, ele associava uma queimadura que ele teve, então ele achava que as mãos dele ficou assim, porque ele queimou as mãos uma vez, e aí depois disso é que ele começou a ficar com as mãos assim. Pode passar o próximo. Aqui nos pés, mal perfurante plantar, os pés com rachadura, zero sensibilidade nesses pés, tanto que ele não sentia realmente as lesões que estavam na sola dos pés. Pode passar. Então, o diagnóstico, a partir do exame físico, foi concluído a hanseníase multibacilar do tipo Virchoviana. Pode passar. E aí, o que fazer, né, frente a esse diagnóstico? Pode passar. Então, a gente percebe que um usuário, né, que já chegou com um grau de incapacidade já bem avançado, né, e aí nós, né, enquanto equipe, orientamos a ele quanto à doença, explicamos o que é a hanseníase, né, e uma doença que tem cura, que a doença se manifesta com lesões de pele, com diminuição ou perda de sensibilidade. Esse é o motivo pelo qual ele não tinha sensibilidade naquelas manchas todas. Que quem tem hanseníase precisa contar para a família, então, que a gente precisaria, né, avaliar a família dele, né, os contatos próximos, que seria a esposa e as 2 filhas, que os medicamentos são fornecidos gratuitamente pelo SUS, então que ele ia receber essa medicação mensalmente, né, iria a cada 28 dias, retornaria para fazer a dose supervisionada, e pelo diagnóstico ele teria que fazer pelo menos 12 doses supervisionadas. E que as pessoas com hanseníase, elas podem conviver em sociedade normalmente, elas não precisam ter nenhum tipo de afastamento ou separar em domicílio, os materiais, copo, talher, enfim, era uma preocupação dele, né, quando recebeu o diagnóstico, por conta das filhas, ele tinha 2 filhas pequenas, que quanto mais cedo for iniciado o tratamento, menores as chances de agravamento, que infelizmente naquele momento ele já estava, né, com um grau de incapacidade bastante avançado. O tempo entre o primeiro atendimento, quando ele foi notificado, em 2009, e o segundo atendimento, que foi quando a equipe que estava nova na unidade fez essa buscativa, foi em torno de 5 anos. E que se for tratada, se não for tratada, podem causar lesões severas e irreversíveis. Então, aquelas lesões que ele já tinha, aquele grau de incapacidade que ele já apresentava, se não realmente ele não fosse tratado, poderia ser ainda pior, né? Se não realmente não iniciasse o tratamento. Pode passar. Durante a consulta também fizemos a avaliação neurológica simplificada, né, onde percebemos a queixa principal na região de face era lacrimejamento, e como eu falei, ele já tinha logoftalmia esquerda em torno de 3 milímetros, nos membros superiores tinha perda de sensibilidade e paralisia também, já não conseguia fazer movimento dos dedos e do punho também bastante limitado, total ausência de sensibilidade, né, nas mãos e nos pés, realmente era ausência, ele não sentia, tanto que ele não percebia as lesões que tinha na sola dos pés. Pode passar. Então, na avaliação neurológica simplificada, como eu falei, o lacrimejamento, a diminuição da sensibilidade da córnea no olho esquerdo, a parestesia em membros inferiores,
espessamento de nervo mediano, esquerdo e direito, e radial à direita, associada à dor, tinha força diminuída em mãos, e foi classificado com grau de incapacidade 2. Pode passar. Então, foi feita, né, uma notificação naquele momento, que foi fechado o diagnóstico. Lembrando que a hanseníase, né, é uma doença de notificação compulsória, investigação obrigatória, e que o profissional que está diagnosticando naquele momento tem a responsabilidade de fazer essa notificação. Pode passar. Foi explicado também o tratamento, né? No caso dele, foi uma classificação multibacilar, né? Pelas inúmeras lesões de pele neurológica que já apresentava, e que era um tratamento com 12 doses supervisionadas. Pode passar. Como eu falei no início, ele tinha 3 contatos intradomiciliares: a esposa, de 35 anos, uma filha de 4 anos e uma filha de 5 anos. Todas foram avaliadas, né? Nenhuma delas com qualquer tipo de mancha, né, que se caracterizasse um diagnóstico de hanseníase. A esposa e a filha de 4 anos foi encaminhada para fazer a BCG, e a filha de 5 não precisou fazer, porque ela já tinha 2 doses no cartão de vacina. Pode passar. Então, os encaminhamentos que foram feitos, né, ele foi encaminhado para o hospital de referência para avaliação e acompanhamento das lesões neurológicas, só que, infelizmente, ele não compareceu. Foi um usuário que teve bastante dificuldade de aderir ao tratamento, né, apesar do grau de incapacidade, né, da quantidade de lesões que ele já apresentava naquele momento, mas foi um desafio muito grande para a equipe, né? Inclusive solicitamos o apoio da esposa, né? E conversamos com ele sobre a possibilidade dele estar contaminando as 2 filhas dele, né? Que eram crianças, e que a hanseníase é transmissível, né? E ele poderia estar, as filhas dele, assim como o contato que ele teve na infância com o tio, aquilo também poderia estar acontecendo com as filhas dele. Então, apesar de toda essa dificuldade, nós conseguimos. Algumas vezes ele não comparecia à unidade para poder fazer o uso da dose supervisionada, mas a esposa ia. Em alguns momentos, por conta do trabalho, ele às vezes tinha que acordar cedo para ir comprar frutas, para poder voltar, para poder vender. Então, não tinha como comparecer à unidade, às vezes saía muito tarde no final, né? Era incompatível o momento em que ele terminava de vender as frutas com o horário de funcionamento da unidade. Então, aí a esposa, ela ia até a unidade e se comprometia com a equipe em supervisionar, fazer, observar, né, o uso da dose supervisionada. Então, ela fazia isso e a gente estava sempre em acompanhamento junto com a agente comunitário de saúde. Durante o atendimento também foi feito um relatório para que ele buscasse benefícios no INSS, e também foi acionada a equipe do NASF, né, a fisioterapeuta e a terapeuta ocupacional, para que também fizesse essa avaliação com esse paciente. Pode passar. Dentre as condutas, né, da terapeuta ocupacional, ela orientou quanto à adaptação de botão e também do zíper, usando clipes, né, para poder facilitar essa subida, já que ele tinha limitação, né, não conseguia fazer isso por conta dos poucos movimentos dos dedos. Usar-se tampas de maionese para facilitar o troco de moedas. Ficou de verificar a dispensa de órtese funcional pelo SUS, se realmente havia essa possibilidade de dispensa, e orientou ele o uso de pochetes para facilitar o manuseio do dinheiro, ao invés de colocar no bolso.
usar a pochete. Pode passar. Nas condutas orientadas pela fisioterapeuta, foi a parte de fazer o alongamento antes e depois dos exercícios, utilizar massa de modelar, ou o próprio lençol, a toalha, para poder fortalecer a musculatura de punhos e dedos, e realizar exercícios de flexão de dedos com o auxílio de uma bola. Pode passar. No 5º mês de tratamento, ele apresentou uma reação rancênica, e foi iniciado, né, o tratamento com corticoide. No 7º mês, ele se mudou para Recife. Ele falou que lá ele estava mais próximo da família, a família dele era toda de lá, e também poderia ter outras oportunidades de trabalho lá, porque aqui ele já apresentava alguma dificuldade, né, diante das lesões que ele já apresentava. E aí ele foi orientado quanto à importância de buscar um serviço de saúde para finalizar o tratamento lá. Ele foi encaminhado com relatório de transferência e foi preenchida a ficha do Sinan como transferência. Ao final, depois de 6 meses, a equipe entrou em contato, né, e ele informou que ele finalizou o tratamento lá em Recife, e tinha recebido a alta por cura. Pode passar. Então, a gente percebe, né, nesse caso, como foi importante, né, nesse processo todo de diagnóstico, de acompanhamento, né, e de reabilitação desse usuário. Então, a participação de uma equipe multidisciplinar é imprescindível na identificação e cura dos pacientes com hanseníase. Além disso, proporciona um vínculo de promovendo a integralidade e o olhar holístico sobre o paciente. Então, a gente vê aqui a atuação, né, do médico, do enfermeiro, do agente. Está um pouco oscilando a internet, vamos aguardar um pouquinho, né, para conclusão da apresentação de Tayane. Não me ouvi? Agora sim, querida, pode falar. Sim. A importância do NASF, dos profissionais do NASF, né, que tiveram uma participação incrível nesse acompanhamento, e de outros profissionais da unidade, né, lá na unidade a gente sempre bate, reforça isso, desde a pessoa da portaria até chegar no consultório, né, fazer essas atividades de educação e saúde, poder orientar cada usuário que muitas vezes apresenta a mancha e não tem noção do que seja, né, mas para já mostrar para algum profissional, os próprios agentes comunitários, né, a gente sempre faz esse processo de atualização para que realmente essa busca ativa se mantenha, né, constantemente durante as visitas, durante o acompanhamento da comunidade. Pode passar. E aqui, né, algumas considerações importantes, né, que o Brasil ocupa a 2ª posição no mundo entre os países que registram casos novos de hanseníase. A hanseníase é um grave problema de saúde pública, né, e a atenção básica tem um papel fundamental em dar visibilidade a esses casos, identificar, diagnosticar, tratar, né, para que essa cadeia de transmissão possa ser quebrada, interrompida. E quanto mais cedo for o diagnóstico de hanseníase, melhor, porque o tratamento e a cura da doença interrompe a transmissão e previne sequelas. Talvez, mesmo ele já tendo apresentado algum grau de incapacidade no primeiro atendimento, se essa busca ativa tivesse acontecido um pouco antes, ele não tivesse chegado a esse grau mais avançado, né, de incapacidade, com tantas repercussões na vida dele. Pode passar. Obrigada. Obrigada, Tayane.
esse é um caso rico, a gente sempre aprende na clínica e na saúde coletiva com os casos, não apenas com o coletivo, mas especialmente quando a gente volta e se debruça sobre o que deu certo, o que não deu certo, como é que a gente pode fazer melhor. A gente vai abrir para ouvir vocês que estão aqui nessa interação com a gente, sobre o que vocês viram nesse caso, o que isso suscita perguntas, né? Então, a gente vai aqui aguardar para tirar dúvidas, inclusive com Tayane, para explicar mais algum aspecto do caso. Depois, em seguida, a gente vai ouvir a Andréa, e depois Robson e eu, ok? Quem quiser contribuir aí, problematizar em torno do caso. As dúvidas, né, podem ser colocadas no chat. Vocês podem estar colocando aí e a gente vai passando aqui para os profissionais que estão na atividade. Tayane, está um pouco escura a sua imagem, não sei se a luz, a janela... Virar um pouquinho, parece. Se virar um Nessa pouquinho, direção aí para a vai gente lhe melhorando. conhecer. Mas já Pronto, melhorou. o sorriso já vi que é bonito. Eu queria Pronto. problematizar, começar trazendo um elemento fundamental, como a gente tem, nesse caso, um caso que estava registrado no sistema de vigilância Tá aqui já? epidemiológica desde 2009, e que só em 2014 ele vai ser recuperado. Mas ele tem um momento, tá, que fica para mim, que em 2009, quando ele é registrado, e depois de uma baciloscopia negativa, houve uma comunicação aí que passou por um diagnóstico negativo, um entendimento disso. Foi assim mesmo? É isso, assim, foi o que ele passou para a gente, né? Que foi, na verdade, a gente acredita que foi explicada a suspeita para ele naquele momento da notificação, até porque se o profissional não suspeitasse, não teria notificado ou encaminhado, né, para fazer uma baciloscopia. Mas o que ele passou para a gente foi que, pelo fato de ter dado negativo, não era nada, e que aquele shampoo e aquela pomada iria resolver o problema dele. Então, para a gente ficou essa dúvida, mas, ao mesmo tempo, também não existia nenhum registro na unidade, né? E nenhuma busca ativa foi feita, já que havia uma notificação, uma possível busca ativa poderia ter sido feita, entendeu? E aí a gente não sabe, a gente carregou essa dúvida aí ao longo do tratamento, né? Será que realmente foi explicado para ele e houve uma negação na aceitação desse diagnóstico, né? Então, aí a gente não tem como ter essa certeza. Nós nos baseamos nas informações que ele deu naquele momento daquele primeiro atendimento. As duas coisas podem acontecer, podem estar acontecendo agora, nesse momento, né? É uma informação de um exame negativo, que seja lá o que signifique que é um negativo. Então, eu não tenho doença, quando a gente sabe que não é isso que vai definir o diagnóstico. Exatamente. De O fato, diagnóstico isso não é significa que clínico. não tem um Exatamente. diagnóstico clínico, e que já precisaria ser bastante incisivo com isso, né? Precisaria dizer que aí, Rania está trazendo aí para a gente, né, esse comentário. É uma pena que tem um outro comentário aqui de Tisa, sobre esse primeiro atendimento que perdeu, que, de certa forma, deu, parece para a gente, algo que foi uma perda de vínculo aí, algo que não foi buscado e não foi problematizado. Apesar de que a negação dele pode ter estado em algum ponto e combinou duas coisas no sentido de atrasar essa abordagem adequada nesse caso, né? Isso. E uma coisa que a gente também precisa refletir é que não foi um evento assim isolado, né? Situações como essas acontecem muito mais do que a gente imagina, né? E muitos profissionais ainda tentam esperar um resultado de uma baciloscopia para iniciar um possível tratamento para hanseníase, né? E a gente sabe que depende desse resultado. O diagnóstico é clínico e quanto antes a gente identificar, a gente vai estar atuando na prevenção de sequelas e de incapacidades.
Deilda, se você quiser interagir com a gente, eu continuo, você diz. Certo. A questão que Rania traz também, né, a adesão ao tratamento. Eu vou dar continuidade aqui, Rania trazendo uma problematização importante, essa, né, dessa perda de continuidade, dessa falta do acompanhamento, que revela algo que também é um indicador para a gente pensar o próprio trabalho da equipe, o trabalho na atenção primária, e estar sempre atento, esse talvez seja um indicador importante, a perda de pacientes com doença crônica, e nesse caso também, e essa adesão que é impactada também por uma forma de trabalho, por uma preocupação em torno do estigma, alguma coisa que, inclusive, eu lembro dos internos que começamos a discutir esse caso com o internato de medicina social. Ele foi descoberto, redescoberto, numa fase que a gente já estava lá. E esses estudantes, o primeiro susto que tiveram, estudantes de medicina, era: eu comprei fruta na vendinha dele, né? Ele tinha um tabuleiro ali. Então, o susto dos meus estudantes era esse. E a gente pôde problematizar e retomar. E onde é que está o problema? Você tem uma doença de transmissão via aérea, e você está preocupado em comer a fruta, o que uma coisa tem a ver com outra e tal. Mas veja que a gente vai ter isso também em outros espaços da unidade, a gente acompanhou várias situações de, por exemplo, estar dentro da farmacinha ali, né? Dentro daquele espaçozinho de conversa com o paciente, e um paciente também com hanseníase pedir a medicação e a pessoa se assustar e dizer: como é que a pessoa sabe que tem a doença e vem aqui e fala tão perto de mim? Então, vários elementos que vão remeter, nós teremos uma conversa também sobre biossegurança e o que significa isso, estando nesse ambiente de trabalho fechado, com uma portinha onde ela fala diretamente ali, como é que a gente vai fazer uma videoaula sobre isso, mas também pensar que muitos elementos do estigma carregado fazem a gente cegar para não revelar, para não se dar conta, muitas vezes. A gente fez várias vezes essa discussão na unidade. Como não ver? Se você chegou tão perto, como não ver? E isso é algo que a gente fica sempre na nossa cabeça de que preciso pensar mais sobre isso. Essa invisibilidade da hanseníase. O que significa isso? Me chamou a atenção também a questão da importância, né, da equipe multidisciplinar e também um fator preponderante o ACS, o Agente Comunitário de Saúde, nesse processo do que Rania traz, né, da adesão, desse monitoramento, dessa busca. Então, acho que é fundamental tudo isso. A gente pode dar um passo adiante, então, fazendo uma conversa com a Andréa, do que ela vai problematizar em termos da incapacidade para o trabalho, ou dessa condição de capacidade, uma perspectiva da funcionalidade, e depois a gente retoma uma nova rodada de contribuições, o que a gente pode aprender juntos com esse caso. Perfeito. Aí vocês vão compartilhar daí, Mônica, ou a gente vai daqui? André, acho melhor você compartilhar, Deilda. Tá bom. Por Só um favor. instantinho, Muito então. obrigada. Então, para quem entrou depois da minha apresentação, eu mais uma vez peço desculpas por não poder ligar a câmera hoje nessa discussão, mas eu elenquei aqui 2 aspectos para a gente colocar na nossa roda de conversa, tá bom? Então, em continuidade ao caso que foi apresentado por Tayane, né? Pode passar, por favor. Acho que tem aqui esses 2 pontos que eu trago, que é essa questão da integração entre a vigilância e saúde e a atenção básica, né, que é uma diretriz, inclusive, que traz, já existem orientações, né, que falam sobre a importância da integração da vigilância ao trabalhador com a atenção vigilância à saúde, né, e aí, dentro da vigilância à saúde, todas os seus ramos, né, a epidemiológica, a saúde do trabalhador, a sanitária, enfim, e a atenção básica, e nesse caso, especificamente, a vigilância epidemiológica, né, e a importância dessa abordagem que Tayane traz multiprofissional, mas nessa perspectiva interdisciplinar, tendo em vista a
a identificação de demandas biopsicossociais, né, que é o que orientou a intervenção da equipe e as condutas que foram adotadas pela equipe da unidade de saúde em articulação com a equipe do NASF-AB. Pode passar. Então, no que diz respeito à integração entre a vigilância, saúde e atenção básica, né, chama atenção e vale a pena a gente ressaltar o quanto que essa estratégia, apesar de ter acontecido uma comunicação tardia, né, e aí acho que fica esse aspecto para a gente, inclusive, pensar que estratégias de comunicação mais efetivos podem ser pensados para que haja essa articulação entre a vigilância e saúde e as equipes da atenção básica, a unidade de saúde da família, a unidade básica de saúde, enfim, quando, uma vez que a gente já reconhece a dificuldade que é de se realizar esse diagnóstico, né, são muitos os desafios, a própria dificuldade dos profissionais, né, que precisam ter essa qualificação para poder fazer essa avaliação clínica, e o que Tayane trouxe, né, que foi feito um diagnóstico, uma embolei a língua, baciloscopia negativa, baciloscopia negativa, porém, a comunicação, ela não ocorreu para que houvesse esse acompanhamento, né, se verificar se existe essa pessoa, ela está na rede adscrita a alguma unidade de saúde da família, o bairro, o território onde ela reside, tem alguma unidade, está adscrito a alguma unidade de saúde, essa pessoa já tem cadastro ou não, se não tem, por que não tem, né? O que é que pode ser feito para que esse cadastramento seja realizado e esse acompanhamento, né? Para que se faça, de fato, essa avaliação clínica. Mas, nesse caso, eu queria chamar a atenção, né, de que essa comunicação, numa via de mão dupla, ela pode ser potencializada enquanto um recurso disparador para esse cuidado integral, né, com essa possibilidade de um acompanhamento longitudinal, com a garantia da coordenação do cuidado pela equipe da atenção básica. Então, acho que esse é um ponto para a gente, né, pensar e talvez identificar outras estratégias, né, para que essa comunicação e essa integração ela ocorra de maneira efetiva. Pode passar. E aí, no caso, acho que você tem que avançar. Avança mais um. Isso. Essa comunicação, né, e essa notificação, ela ocorreu, né, depois, quando a equipe da vigilância epidemiológica passa para a equipe da unidade de saúde, né, a ficha do SINAM, eles têm acesso a essa ficha do SINAM, e aí, nessa ficha do SINAM, eu queria destacar aqui um campo, que é um campo que está na parte de dados complementares do caso, que é o campo ocupação, que muitas vezes é um campo que vem em branco, não vem preenchido, né? No caso, como foi relatado por Tayane, na anamnese que foi realizada na unidade de saúde, foi verificado que esse trabalhador, ele era vendedor ambulante de frutas, né? E aí eu queria trazer aqui uma pergunta, eu sei que a gente está com o tempo um pouco estourado, mas quem puder rapidamente interagir no chat ou por áudio, me dizer, pode passar o próximo, o que é essa informação sobre a ocupação? O que é que ela pode, esse campo ocupação, né? O que é que ele nos informa? O que é que ele pode trazer para a gente de informação? A gente tem aí Rânia que interagiu, a gente tem Rony Von, a gente tem Thaisa. O que é que vocês acham? Não está aparecendo aqui para mim, eu vou avançar, tá? Só para a gente não comprometer, mas
se quiserem ir interagindo. Então, prejuízos no trabalho com adoecimento, riscos de transmissão em caso de doenças transmissíveis, muito bom isso, importante, né, para a gente. Pode passar o próximo, quem quiser continuar interagindo pelo chat, fica à vontade, tá? Então, se a gente fizer uma busca rápida no Google, né, a gente tem a classificação brasileira de ocupações, e aí eu trouxe aqui só para a gente enriquecer um pouquinho, Tisa, desculpa, está trazendo que a dificuldade, né, de adesão ao tratamento se deu por conta justamente da sua ocupação, né, um vendedor ambulante, que muitas vezes o agente comunitário de saúde, quando ia na visita domiciliar, não encontrava com ele, né, então ele era uma pessoa que estava descrita aquele território, a família dele estava cadastrada, porém ele não se tinha nenhuma informação sobre ele na unidade, né? Justamente porque a atividade dele como vendedor ambulante, ele deveria sair de casa muito cedo e voltar para casa ao final do dia, num horário em que, geralmente, é o horário em que as equipes elas fazem esse trabalho, né? De visita domiciliar, de cadastramento. Então, essa é uma dificuldade, né, que esse caso aponta, e a importância da gente pensar estratégias que dê visibilidade, né, à ocupação dos membros daquela família, para que a gente possa compreender o contexto, né, de vida em que cada família está inserido, e aí pensar como a gente atualizar essas informações de cada usuário da família, né? E esse recurso que a gente tem de fácil acesso, que a gente pode pegar pelo próprio celular, né? Como eu fiz para trazer aqui, se a gente coloca na CBO vendedor ambulante, a gente vai ver uma lista, né? Com vários tipos de vendedor ambulante, e a gente tem um código, né, que é um código que pode ser comunicado. Mas o que eu achei interessante é que, assim, a própria descrição sumária dessa atividade que consta na CBO, ela já traz informações interessantes para a gente pensar, né? Para a gente pensar o impacto que essa hanseníase, com aquele grau de incapacidade, como o Tayane apresentou, né? A gente viu nas fotos as alterações que aquele usuário tinha, tanto já deformidades importantes, quanto alterações na sua funcionalidade, que comprometia a sua participação, né, nas atividades da vida diária e de trabalho. E aí a gente pensar como é que essa pessoa, com esse grau de incapacidade, com essas restrições e limitações, pode realizar uma atividade de venda de mercadoria numa via pública, né? Provavelmente, né, exposto ao sol aberto, onde ele vai empurrando ali o seu carrinho de frutas, possivelmente, né, durante um longo percurso. A gente sabe que tem aqueles que carregam caixas, tem aqueles que levam a mercadoria no carrinho de mão, tem outros que têm já um recurso de ter um automóvel, né, para poder levar a sua mercadoria até o ponto onde será feita a venda, mas eles atuam em vias públicas, a pé, durante horas, né, muitas horas. Então a gente está falando de uma pessoa que já tem um pé com uma lesão, com lesões importantes, inclusive infectadas, né, possivelmente usando um sapato inadequado, que carrega a própria mercadoria, né, e precisa manusear a mercadoria, colocar em saco, para poder vender aquela quantidade que o cliente quer, né, com uma certa agilidade, porque se ele trabalha ali vendendo frutas num semáforo, isso vai exigir dele uma certa agilidade, né, para que ele possa fazer a venda, entregar o produto, manusear o dinheiro, dar o troco, num tempo, né, oportuno, antes que abra ali o semáforo. Então, ele vai, né, essas dificuldades, essas alterações que ele vai apresentar, que ele apresenta, né, ela vai impactar, além da sua interação nas atividades, na rotina familiar, no próprio autocuidado. A gente viu que era uma pessoa que tinha dificuldade de abotoar o próprio botão da camisa ou da calça, suspender um zíper, né?
além das atividades de trabalho. Então, quando a gente sabe a ocupação daquela pessoa, além da gente poder levantar aquela suspeita, se aquela doença que é infecto-contagiosa, ela pode ter sido transmitida, adquirida num contato do trabalho, no local de trabalho, ou ainda que não tenha sido transmitida, né, no local de trabalho, em função da atividade de trabalho, a gente pensar nos potenciais riscos de transmissão, então a gente precisa identificar precocemente para a gente atuar de maneira oportuna e impedir cercar, né, evitar essa cadeia de transmissão, acabar, conter essa cadeia de transmissão. A gente precisa entender aquela ocupação, que atividades são requeridas daquela pessoa, as que ele desenvolve. Eu estou trazendo aqui uma descrição sumária que está no site, mas no próprio anamnese é importante a gente saber, de fato, né, como é que é essa atividade que ele realiza, porque a gente precisa saber que tipo até de adaptações ele já fez, ou que ele vai precisar fazer para que ele consiga se manter atuando, produtivo, trabalhando, até mesmo porque ele é a única fonte de renda da família, né? Um trabalhador informal. Então, a gente precisa entender as demandas que as tarefas que ele realiza vão trazer para ele, as possíveis exposições ocupacionais, a questão dos contatos, para a gente ver se haverá necessidade de ampliar esse rastreamento para além da família, né? Então, no caso anterior, a gente pôde discutir melhor isso, que se tratava de um trabalhador que trabalhava num escritório, num ambiente fechado, né, com mais outra pessoa. Então, no caso dele, ele está numa via pública, céu aberto, mas a gente pensar possíveis contatos também no local de trabalho. E essa questão do tipo de vínculo que traz para a gente aí uma pessoa que tem um trabalho informal, que além de estar com uma possível situação de não fazer jus a um auxílio previdenciário, se ele não contribuir como contribuinte individual, né, para a previdência social, para que ele possa se afastar do trabalho sem perda de renda, né, ter um benefício para ele poder se tratar. A gente tem uma situação também que a própria informalidade, ela traz essa necessidade de que a pessoa trabalhe, né, porque ela vai no final do mês, o que ela vai ter vai ser fruto daquele trabalho. Então, a gente lida com uma situação aí complexa em que a gente precisa pensar alternativas para que ele não fique numa condição de desamparo social também. Pode passar. André, Já me você vai encaminhando. passar para a parte de incapacidade. Eu queria que, ainda focalizando antes um pouco daí, né? Ou pode manter aí nesse momento, mas pensar desse trabalhador autônomo. Nós vimos no último estudo de casos que a gente estava com uma pessoa que é um trabalhador formal, CLTista, que trabalhava no escritório. E que um elemento que estava colocado ali para nós, problematizamos, foi a exposição ocupacional dentro de uma mesma sala pequena, durante muitas horas por dia, de uma pessoa com hanseníase multibacilar e uma outra colega de trabalho. Então, teve um foco, um pouco desmistificando a ideia, muito presente na medicina do trabalho, de que a hanseníase não é ocupacional. A priori, ela não é ocupacional. A rigor, a gente precisa lembrar de que a hanseníase convive com sapiens desde muito tempo, portanto, tem uma adaptação imunológica e que o elemento imunidade ele é fundamental para definir uma evolução mais grave ou menos grave. No entanto, a presença, essa ideia de que a transmissibilidade só se dá em contato íntimo, ela não é uma realidade e tem sido fustigado e incentivado pela Organização Mundial de Saúde que a gente trabalhe cada vez mais nos exames comunitários, nos ambientes de trabalho, religiosos, então, incluindo situações que atualmente a gente não inclui. Praticamente não passamos do contexto familiar. Então, eu aproveito para dar mais esse elemento de que a gente precisa pensar nisso. No caso em questão, a gente não tem um ambiente de trabalho que tenha uma proximidade, uma permanência de colegas de trabalho que justifique pensar uma relação com o trabalho. Não temos aí elementos para isso. No entanto, a gente está falando de um usuário trabalhador homem, com alta vulnerabilidade social,
informal, que tem um elemento presente nessa interação com o usuário trabalhador, que é não ir na unidade. Veja que, desde o início, esse caso, a família cadastrada é sabida da mulher e das crianças, mas ele não vai na unidade. Porque também esse trabalho informal ele é marcado pela precariedade, pela precarização. Podíamos dizer que essa pessoa é um trabalhador precariado, é um trabalhador que vive uma condição, inclusive, de gravidade de uma doença crônica infecciosa, também decorrente da vulnerabilidade social, incluindo o trabalho que realiza, nesse caso, com longas jornadas e sem, inclusive, viabilidade dentro do seu forma de trabalhar, do seu processo de trabalho, de estar na unidade e ser acompanhado. Então, há aí uma via de mão dupla, mas também pensar o trabalho informal e pensar de que esse trabalhador não ter vínculo com a Previdência não dá a ele direito a benefícios previdenciários, no entanto, dentro da nossa Previdência Social, estão aí o fornecimento de benefícios da assistência social. E esse trabalhador, sem dúvida, poderia se beneficiar nesse momento, desde o primeiro diagnóstico, se ele já tinha, desde o primeiro momento do diagnóstico, se ele já tinha dificuldades aí com toda essa movimentação de mão, já poderia ser beneficiado com um benefício da assistência social dos SUAS para garantir a ele a sobrevivência em melhores condições. Então, trouxe esses elementos mais para a gente casar mais esse elemento, essa discussão com o trabalho. Ótimo, importantíssimo. Justamente para ressaltar que a gente está diante de um caso complexo, né? Que ainda que o trabalho ele não seja o agente aí causador, contribuinte ou desencadeante, né, para aquele agravo, a gente tem aí o quanto essa doença ela vai impactar na vida ocupacional dessa pessoa, né, e vai trazer essas situações que a Mônica trouxe, a gente vê e a gente já tem discutido algumas estratégias, né, que possam até ser pensadas com relação a gente sabe que tem algumas unidades de saúde da família que já instituíram o horário ampliado de jornada de trabalho, ou um dia de sábado para atender o usuário adulto, ou até a gente pensar num sábado para atender o usuário trabalhador, independentemente se ele é homem ou mulher, né? Porque tanto homens quanto mulheres trabalham e muitas vezes não podem ir para unidade de saúde naquele horário administrativo, e algumas negociações que possam ser feitas com esse usuário, pensando essa adesão ao tratamento dele, uma vez que a gente conhece essa problemática que envolve o trabalho dele, algumas negociações com relação a horários de atendimento logo cedo ou no final do expediente, né, para que ele possa ter as orientações necessárias, a abordagem tanto do serviço social, para a gente pensar essas questões da seguridade social, quanto a questão da própria equipe do NASF, né, que atuou aí, a terapeuta ocupacional, a fisioterapeuta, a psicóloga, a abordagem médica, para a gente pensar, né, algumas pactuações com esse usuário, uma vez que a gente vai trabalhar, né, nessa perspectiva de que ele possa compreender o seu processo de adoecimento, né, entender que o quanto antes ele iniciar o tratamento, isso vai trazer para ele uma possibilidade de cura com menor sequela possível, né, e isso ser um orientador aí para pensar essas estratégias aí, pensando essa abordagem interdisciplinar. E a gente traz aí, mais uma vez, a figura do modelo da funcionalidade humana, que é proposto pela Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, que é um dos modelos que abordam essa questão da incapacidade nessa perspectiva biopsicossocial, né? Então, a gente está falando de um homem de 27 anos, que tem questões aí relacionadas à raça, escolaridade, relacionada à sua história familiar, né, à sua ocupação, que está inserido num contexto territorial específico, que tem um diagnóstico, no caso de hanseníase, com já uma incapacidade, alterações, né, como Tayane mostrou, nas funções e estrutura do corpo, e essas alterações nas funções e estrutura do corpo
está impactando tanto na sua vida diária, né, domiciliar, familiar, quanto na sua vida de trabalho. Então, a gente tem aí limitações na atividade e restrições na participação social em função dessa condição. Então, pode passar o próximo. É importante a gente entender que a gente está falando de uma questão complexa que não, a gente precisa compreender para além do diagnóstico e para além dessa definição do grau de incapacidade física, né? A gente precisa olhar justamente para o impacto que aquele diagnóstico, que aquela doença, né, com aquele grau de incapacidade específico naquela pessoa, naquele homem de 27 anos, que tem uma história de vida e tem uma experiência com esse adoecimento já aí de longas datas, né, e que de alguma forma começa a compreender que essa doença ela está trazendo esse grau de limitação importante na sua vida, né? Para que a gente possa justamente olhar a importância da avaliação física e neurológica, né? Que traz para a gente esses elementos dos aspectos da estrutura e função do corpo que estão alteradas, a avaliação psicossocial, que traz a possibilidade da gente compreender as limitações, mas não somente a limitação, que eu acho que é algo que a gente reforça também nesse modelo da incapacidade, da funcionalidade humana proposto pela CIF, a gente vê as possibilidades. Então, a gente não se limitar ao que ele tem de incapacidade, mas a gente pensar as possibilidades a partir das adaptações e do contexto de vida em que ele está inserido, e aí a gente viu aí a estratégia dessa esposa, né, que foi um facilitador importante, um ator importante, né, que a gente traz ali com um fator ambiental importante na adesão dele ao tratamento, né, a gente tem toda a equipe, a fisioterapeuta, a médica, a enfermeira, o agente comunitário, que se mobilizaram para poder encontrar estratégias, né, e adaptações para que ele pudesse se manter trabalhando. O próprio trabalho que foi feito de orientação, né, e sobre o processo de adoecimento, os encaminhamentos, pensando aí a garantia desse acompanhamento longitudinal, né, e com esse desdobramento que houve com a comunicação intrasetorial, né, então a gente teve a comunicação entre a Vigilância e Saúde com a equipe de saúde da família e daquela equipe de saúde da família com a equipe para o local onde ele foi, onde ele se mudou, em Recife, para que a gente pensasse aí essa garantia do acompanhamento, do tratamento dele, né, com esse foco aí nesse investimento na adesão ao tratamento e tentar ver, ainda que com limitação e restrição, mas com a possibilidade dele ter a sua funcionalidade, a capacidade para o trabalho e para a vida ampliada. Acho que eram esses pontos que eu queria trazer e colocar na roda para a gente conversar. Estou aqui à disposição. Obrigada. Bem, estou vendo aqui o chat, não vejo outras perguntas. Eu vou continuar trazendo alguns elementos que eu vejo nesse caso importantes e, por favor, me interrompam quando necessitarem. Eu quero chamar a atenção para um elemento que é o processo de associação entre determinantes sociais de saúde e uma determinação social da doença, um ciclo da pobreza, que esse caso traz muito claramente. E hoje alguns estudos que já vão mostrar essa reprodução social da hanseníase, a gente colocou no site do Telerães alguns artigos, um deles vai falar da reprodução social da hanseníase, da vulnerabilidade a partir do trabalho precarizado, e isso sendo um elemento para que a gente olhe que esse usuário que está em nossa frente, muitas vezes na atenção primária, está exatamente com esse perfil. E a nossa busca precisa se perguntar sobre isso, para que a gente vá no sentido de contribuir com a aproximação cada vez mais do SUAS.
do sistema de assistência social, para garantir a viabilidade, inclusive, que ele esteja na unidade, que ele possa ir a tantas consultas quanto necessárias, a fisioterapia, já com um comprometimento tão avançado como ele. Outro elemento importante é a transmissão, chama de carga de doença, né, na análise epidemiológica, mas um outro elemento é a carga de incapacidade intrafamiliar. E essa carga de incapacidade, alguns autores vão chamar dessa carga de incapacidade, inclusive para o trabalho, que um adulto com uma condição de incapacidade importante, ele vai gerar também a possibilidade de transferência de perdas sociais, de possibilidades de crescimento transgeracionais. Então, tem duas crianças que estão aí em uma outra condição, e, obviamente, tiveram exposição, tiveram o uso da BCG, mas serão alvo de uma observação mais atenta para o futuro, na medida que isso também não está garantido uma absoluta condição de que ele não tenha o desenvolvimento desse quadro. E, nesse contexto, um adulto que perde a capacidade de produção gera também restrição de possibilidades de evolução dessa segunda geração, da terceira geração. Então, esse é outro elemento que a gente traz. Um outro estudo que a gente colocou também no site, que a gente disponibilizou para isso, traz um fato estudando o processo de trabalho em hanseníase na estratégia de saúde da família. Então, é um estudo feito no contexto de algumas unidades e que vai mostrar que, por exemplo, os médicos têm um foco apenas na assistência individual, um foco muito restrito na assistência individual e num aspecto curativo da doença. A enfermagem, os profissionais da enfermagem, sim, têm um domínio de todo o processo de trabalho em torno da hanseníase. Mas os agentes comunitários, eles variam. Tem locais onde ele tem até uma atenção maior, uma busca maior, mas tem locais, e no mesmo local, outros agentes comunitários que também não têm uma compreensão da sua atuação nesse caso, ou fica sempre a pergunta de que eu devo continuar acompanhando, isso vai gerar para mim maior vulnerabilidade para estar sendo atingido por essa doença. Portanto, a gente tem chamado a atenção de que a hanseníase precisa ser pauta nas discussões de processo de trabalho nas unidades. Ela remete a vários medos inclusive inconscientes, como na maioria das vezes. Então, esse é um elemento que a gente traz nessa experiência que contribui para a fragilização da abordagem da hanseníase no processo de trabalho da atenção primária à saúde. Assim, uma constatação nesse estudo sobre essa debilidade da formação, um dos estudos que a gente fez junto com o internato nessa unidade, a gente fez um questionário sobre o que é hanseníase, como agir com a hanseníase, o que fazer, e a gente observa claramente uma falta de informação sobre esse adoecimento e a condução com ele. Bom, esses são os aspectos que a gente queria trazer, aguardando aí novas perguntas, disponível para as falas de vocês. Ainda temos na sala Robson, Tayane. Você já leu o que tem aqui no chat, né? Robson está dizendo que está sem uma conexão no momento. Sim. A Rania traz que se o trabalho pode ser o motivo do adoecimento. Nesse caso, Rania, eu não vejo uma relação causal. E a gente costuma dizer que não nos importa apenas a relação do trabalho enquanto uma condição que gera o adoecimento. No entanto, esse trabalho que ele vive com essa descrição, eu poderia chamar de que o trabalho de autônomo informal na via pública, tendo que chegar cedo e ficar longas jornadas, esse trabalho, sim, pode ser um elemento que prejudica a evolução e o tratamento, e que, portanto, a gente tende a buscar ter casos mais graves nessa evolução. Mas eu não teria como afirmar, eu acho que aí o trabalho entra como um elemento da vulnerabilidade social como um todo desse caso, como mais um componente que dentro do ciclo da pobreza, de ser um trabalho com mais expropriação, um trabalho menos protegido, fora de acesso a benefícios, muito mais por falta de informação e de encaminhamento. Aí está a nossa parte de profissionais de saúde na atenção primária. Esse caso não foi encaminhado, em nenhum momento.
Então, se ele não é encaminhado para o SUS não vai acolhê-lo. A gente precisa explorar mais essa nossa relação com o SUS para que a gente tenha esses casos com uma minimização dos impactos que já são muito grandes nessa família, nesse caso também. Ela complementou aqui que ela tinha colocado na apresentação, né, respondendo a Andrea, na apresentação de Andrea, e que ela concorda com o que você traz. Certo. Mas foi bom que eu pude falar também, Rúlia. Sempre é bom que a gente, esses enganos nos ajudam a falar outras coisas que a gente não chamou Aqui tanta diz atenção. assim, o foco, quando não temos profissionais do NASF, em geral, fica restrito ao diagnóstico e definição do tratamento, como dito, né, por você, Mônica. Exatamente. Mas, de todo modo, é preciso lembrar que o foco que a gente deve dar na clínica, isso vale para profissional médico, enfermeiro, odontólogo, precisa apropriar-se mais dessa perspectiva biopsicossocial. Uma abordagem clínica, ela se completa e a estratégia de saúde da família deixa isso muito claro nesse atendimento, nesse acompanhamento, né, o método clínico centrado na pessoa, vai entender esse paciente de uma forma mais integral. E esses elementos da relação com o mundo da vida, essa relação com o cotidiano e as perdas de possibilidade, as interrupções, a redução de possibilidade de participação social, é um diagnóstico fundamental também. É uma coisa a ser apreciada e ter planejamento para isso. Portanto, eu acho que, sem dúvida, é multiprofissional, mas não dizer que onde não tem NASF a gente não poderia fazer. Poderíamos fazer muito, mas a gente não tem feito isso com essa mesma abrangência, porque os elementos que foram apontados pelo NASF pode ser buscado em alguma referência especializada, em algum local, mas se a gente não faz uma abordagem psicossocial, a gente vai interromper, a gente vai ser um obstáculo, uma barreira aí para o acompanhamento do ponto de vista da CIF. Na hora que um serviço de saúde ele não faz uma abordagem multiprofissional, uma abordagem biopsicossocial adequada, ele se torna uma barreira para a própria possibilidade de funcionalidade, de uma condução em torno da funcionalidade nessa situação. Né? Eu habilitei aqui o microfone de Robson, não sei se ele vai conseguir, mas já está habilitado. A internet fica instável e às vezes a gente perde. Vamos ver se ele consegue. Tayane abriu aqui também sua câmera, Thay. Oi. Sim, ó, tá voltando aí, Tayane. A importância, né, da educação popular em saúde, quando se fala do desconhecimento, né, por parte daquela comunidade assistida. Robson diz aqui, nessa questão do foco, penso que um diagnóstico de incapacidade 2, não sei se é assim, é suficiente para a equipe, seja ela qual for, tentar. Isso que Robson está trazendo é tentar levantar demandas a partir daí, é o que a gente tem discutido. Não é, o GIF não é suficiente, a gente tem que passar dele. Porque ele está falando, se a gente pensar o grau de incapacidade, no caso da hanseníase, ele é muito restrito aos aspectos do que é possível ser feito do ponto de vista físico, mas não alcança vários impactos da doença. Lembrando que a CIF vai partir de uma perspectiva não apenas do impacto da doença no corpo, ou na mente, ou numa condição, na função do pâncreas, uma função hepática, mas a CIF vai chamar de o impacto desse adoecimento na participação social. E é isso que a gente precisa alcançar, almejar no nosso diagnóstico desses casos. Rania coloca aqui, não sei se vocês querem ler ou querem que eu leia. Leia, Ela por favor. concorda e deveríamos mesmo fazer. Entendendo apenas que o NASF, quando existente, tensiona os trabalhadores da equipe da atenção básica a esse movimento de ampliação da clínica. E aí outra observação, o grau da incapacidade é clínico, função e estrutura afetada apenas. E agradece a você, Mônica, pelas explicações.
Tayane, Aí, quer fazer algum comentário, querida? Queria só complementar o que você falou, né, em relação à educação e saúde, é importantíssimo, né, em todo esse processo de dar visibilidade à hanseníase, né, todos os profissionais precisam estar juntos, né, e conhecer como é essa doença, como é essa transmissão, né, a gente precisa trabalhar em cima desse preconceito, dessa estigmatização, desse medo, né, de falar de hanseníase, de olhar para aquele usuário da comunidade, né, de orientar, eu acho, e o que a gente vem fazendo esse trabalho ao longo desses anos na unidade, né, a gente fortalecer todos esses profissionais em termos de conhecimento nessa busca ativa, né, esse caso foi um primeiro caso que eu e a minha equipe, nós atendemos assim que a gente chegou na unidade, né, foi bem impactante, assim, né, acho que através das fotos todo mundo muito impactante, assim, e a partir desse caso nós desencadeou aí várias ações de educação e saúde, né, porque a gente tem um papel muito importante, né, para prevenir nesse grau de incapacidade, nessas deformidades todas. E é o nosso papel que está lá na atenção básica, né? A gente está próximo àquelas pessoas todas que moram ali. A gente tem um agente comunitário que é uma ferramenta assim fundamental nessa ligação entre, né, os profissionais de saúde da unidade e a comunidade. Então, isso é muito importante. E destacar também o papel do NASF, né? É fundamental, como a Mônica falou, não que o NASF, a ausência de um NASF vai implicar na ausência dessa assistência, né, que o usuário teve. Facilitou, sim, até porque, como já foi discutido, um trabalhador informal que precisa trabalhar, como alguns momentos de encaminhamento que foi feito para outro local, ele não compareceu, então, muito pouco provável ele iria comparecer para fazer algumas sessões de orientação e de reabilitação com outra categoria profissional em um outro lugar que ele precisasse se deslocar, ter custo, né, de deslocamento, enfim, então isso facilitou muito, e como a Andrea falou, assim, a questão da incapacidade teve um olhar para as possibilidades, né, o que pode, a gente pode estar favorecendo esse trabalhador na sua rotina, né, nas suas atividades diárias, atividades de trabalho, com o que a gente tem aqui na unidade que vai ser possível nesse momento. Então, a atuação da equipe, de modo geral, foi esse olhar, né, muito sensível, para que realmente a gente pudesse estar proporcionando algumas ações que realmente facilitasse a vida diária dele. Mônica, se você me permite, e Tayane, Rania diz que parabeniza a Tayane e a equipe dela pelo resgate, né, do cuidado desse paciente, pelo investimento, e que sabe o quanto é complexo no meio de outras demandas. Aí eu complemento dizendo o seguinte: quando a gente fala em coordenação do cuidado, observem que elas, né, mesmo a pessoa indo morar em Recife, né, elas ficaram, né, querendo saber que aí ele teve alta por cura. Então, isso aí é realmente coordenação do cuidado. Sim, com certeza, né? E como eu falei, foi um caso muito impactante para a equipe, né? Então, não bastava só, estou indo embora, vou voltar lá para minha terra e pronto. Então, a gente precisa, né, ter esse cuidado, até para saber se realmente como é que deu continuidade ao tratamento ou não, até porque tinha outras pessoas envolvidas, né? Se existisse realmente um abandono desse tratamento, né? E essa família, e essa esposa, e essas duas crianças, e esses outros contatos, né, próximos, intradomiciliares, né, essa transmissão dessa doença, a gente tem essa responsabilidade de quebrar essa cadeia de transmissão, de realmente garantir esse tratamento, né, eu acho que é fundamental, né, esse cuidado, como você falou, né, administrar esse cuidado e realmente estar envolvido nesse processo. Posso continuar aqui? Ou vocês querem ler? Quer ler, Mônica? Não, por favor. Posso continuar? Oi, Andréa. Diz o seguinte: por fim, penso que um bom levantamento de demandas
sejam elas em atividades, participação social, etc., é fundamental para que o auxílio-doença possa ser deferido. É preciso mostrar as consequências da doença para que essa ação junto à justiça possa ser efetiva. E como desdobramento, coisas como adesão ao tratamento, entre outras. Wagner diz que bastante esclarecedor, que está gostando muito de assistir. Wagner está aqui com a gente desde o início. Agradecer muito essa presença de Wagner, que ficou aí firmemente com a gente. Os elementos que Robson traz é uma coisa que a gente está insistindo nisso, quando a gente está falando de saúde do trabalhador, a gente está falando de uma complexidade que parte, ou pode partir do cotidiano, pode partir dessas condições para o indivíduo, e o contrário também é verdadeiro, a partir de um adoecimento, e que precisa ser exploradas muitas possibilidades que viabilizem a adesão, a integração, que está tanto no serviço como nas condições intrasetorial e intersetorial, nesse caso, no âmbito da Seguridade Social e do SUAS. Sendo um trabalhador informal, é por aí que a gente precisa azeitar a nossa assistência da atenção primária para que esse mecanismo seja acionado com mais rapidez e para que a gente possa garantir esse acompanhamento de forma mais efetiva. Essa é uma equipe que eu acompanho há 14 anos, já perdi as contas, já tem mais de 14 anos que eu acompanho a equipe dessa unidade, e posso dizer que é uma equipe muito, não é só esse caso, a boa notícia, não é apenas esse caso foi super acompanhado até a cura, como também dentro de bairros aqui, tivemos esse acompanhamento de pessoas de outros bairros que também se conseguiu remontar esse vínculo a partir da unidade de referência para aquela pessoa, né? É muito importante quando a gente vê um trabalho como esse, tão complexo, tão trabalhoso, que exige tanta atenção da gente, dar certo até o final. Bom, eram esses aspectos que a gente queria trabalhar hoje aqui. Tivemos algumas dificuldades, mas, mais uma vez, vencemos aqui ao remoto, trazendo algumas informações para vocês, recomendando a busca no site do Telerães, o que a gente tem postado em videoaulas, também com referências, para que vocês possam também olhar que existem outras possibilidades para pensar isso, e que a gente possa consubstanciar num relatório bem feito da equipe, do profissional médico, profissional enfermeiro, profissional do NASF, que atendeu, consubstanciar um relatório para que se possa auferir o direito ao benefício no âmbito da assistência social, certo? E garantir a essa pessoa a possibilidade de manter esse tratamento crônico. E aí a gente caminha mais para uma vez finalizar, agradecer, né? A gente caminha para a finalização e agradecendo ao pessoal que está na sala, Tayane, Andréa, Mônica, as considerações finais, agradecer a Robson, né? Pedir desculpa pelas questões técnicas que realmente acontecem, não tem jeito. Ainda bem que deu para a gente conseguir, né? E foi uma tarde bem bacana, bem proveitosa. Então, Tayane, começamos por você, querida. Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez o convite. É um prazer poder estar compartilhando aqui a experiência, né, vivenciada pela minha equipe na unidade em que eu estou atuando, para que nossas experiências possam, né, estimular, incentivar outras equipes nesse processo, principalmente na nossa responsabilidade, né, de dar visibilidade aí à hanseníase e outras doenças, né, a gente tem um papel muito importante. Então, eu queria agradecer mais uma vez e estou à disposição. Andréa? Então, eu também estou muito feliz de estar aqui, muita gratidão pelo convite, a oportunidade. Acho que essas rodas de conversa, elas são muito potentes, né? E mostram o quanto que a gente tem aí de possibilidades de articulação, de interlocução entre a atenção primária, a vigilância à saúde, a vigilância ao trabalhador. Então, assim, está sendo muito prazeroso para mim fazer parte desses momentos, tá? Também estou à disposição para o que for necessário. Obrigada mais uma vez. Com você agora, Mônica.
Só agradecer, sempre a gente acumulou essa vontade muito tempo para fazer, temos agora o primeiro ensaio com essa oportunidade que nos foi ofertada pela professora Liliane Lins, nos integrando no projeto Telerãs. É ousado, eu sei, porque a gente não tem na literatura o hábito da medicina do trabalho, da saúde do trabalhador, nem mencionar a hanseníase. Nos tratados mais recentes, que tenho eles aqui do lado, tanto da medicina de família e comunidade, como da medicina de trabalho, não trata na palavra hanseníase, parece que não fala a medicina de família e comunidade, trata, mas não diz nada sobre o trabalho, não fala nada sobre essa questão desse sujeito, usuário, trabalhador, que está na condição com hanseníase. Então, a gente está provocando a abertura desse debate, tivemos um trabalho aprovado no Abrascão, que acontecerá em novembro desse ano, a partir de 20 a 24 de novembro, onde estaremos eu e a Andréia apresentando essa discussão, certamente com toda a nossa equipe, para que a gente possa dar continuidade a essa problematização. E vamos incentivar muito o debate em torno dos exames comunitários. Nesse caso, que esse trabalhador, ele trabalhava sozinho, mas vamos pensar no feirante, na educação popular, como a Deilda mencionou, tão importante essa lembrança, numa feira de São Joaquim, ontem estive lá comprando meu quiabo para o caruru, e podíamos estar falando ali de hanseníase, podíamos estar ali falando dos aspectos sociais, inclusive culturais de como é entendida a hanseníase para a diversidade que nós temos no nosso povo, mas estamos falando disso em todos os espaços, e não apenas quando o caso chega para a gente, porque ele normalmente vai passar desapercebido, está entrando e saindo das unidades sem ser visto. Então, agradecer a vocês a atenção e a motivação para que a gente continue trabalhando com esse tema. Foi muito boa mesmo. Nós aqui do Telesaúde agradecemos, né, a equipe de profissionais que a gente chama de palestrantes, só com a questão mesmo pedagógica, né, participantes, palestrantes, mas nessa tarde de estudo de caso, de avaliação interdisciplinar de usuário trabalhador com hanseníase. Então, as palestrantes, nós agradecemos a Mônica Angelinha, a Tayane Ornelas, Andréa Garbogini, falei certo, Andréa? Falei? Mais ou menos. Garbodini. Tá. Me perdoe. E Robson Neves. Então, um abraço a todos. O Telesaúde agradece, né, pela participação, pela confiança no trabalho que a gente desenvolve aqui. Então, um forte abraço para vocês e até a próxima. Estou encerrando aqui a sala.